campeonato carioca mais forte que o campeonato paulista? Para o técnico Tite do Flamengo, sim. E esse será o tema deste vídeo. Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos. Muito prazer, sou jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. E já convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. E se você se inscrever no canal, ativa também o sininho das notificações, porque quando eu publicar um vídeo aqui, ou um vídeo mais longo, ou aquele vídeo em formato shorts, você vai ficar já sabendo que eu publiquei mais um conteúdo por aqui, tá bom? Muito bem, então vamos falar desse assunto que deu uma polêmica, né, digamos assim, nesta quinta-feira, que foi a declaração do Tite falando que, na opinião dele, o Campeonato Carioca é mais forte que o Campeonato Paulista. Pois é, essa declaração, melhor dizendo, aconteceu após a vitória do Flamengo por 4-0 em cima do Audax Rio, lá em Manaus, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. E na entrevista coletiva, o Tite declarou que, na opinião dele, o Campeonato Carioca é o mais forte do Brasil, que antes era o de São Paulo. Então, com isso, o Campeonato Carioca é mais forte que o Campeonato Paulista. Bem, vamos lá, vamos falar sobre isso. Com todo respeito ao técnico Tite, mas não dá para concordar com essa opinião, né? Já há alguns anos, o Campeonato Paulista é muito mais forte e muito superior ao Campeonato Carioca, em muitos pontos. E quem está falando aqui é um carioca, tá? Sou nascido no Rio de Janeiro, acompanho o Campeonato Carioca desde que entendo alguma coisa de futebol, desde que eu acompanho futebol, também assisto o Campeonato Paulista. E já há muito tempo o Campeonato Paulista é o estadual mais forte do Brasil. E em muitos pontos o Campeonato Paulista é mais forte que o Carioca. Vou falar de alguns deles por aqui. O primeiro é em relação à organização. Pelo seguinte, no Campeonato Paulista, por exemplo, tem esse formato da primeira fase, que é dividida em grupos. São 4 grupos. E já com alguma antecedência, foi avisado quando que aconteceria esse sorteio dos grupos, onde que seria transmitido esse sorteio. Foi montada uma grande estrutura para esse evento e teve a transmissão em conjunto da TNT Esportes e da Cazé TV. Então, e já há algum tempo acontece dessa maneira. Então foi avisado com alguma antecedência sobre esse evento, sobre esse sorteio. Muito bem. Já no Campeonato Carioca, aí é brincadeira, né? No Campeonato Carioca teve o arbitral, né? Que é quando é definido o regulamento, a forma como vai acontecer o campeonato, a tabela, enfim. E isso, para vocês terem uma ideia, muita gente só ficou sabendo que estava acontecendo a arbitral quando esse arbitral já estava ocorrendo. Pois é. E muitos da imprensa também só ficaram sabendo desse arbitral quando ele já estava acontecendo. Cara, que situação bizarra. Outro ponto também é em relação àquele momento em que você vai consultar a tabela dos campeonatos estaduais lá nos sites das federações. Uma coisa que eu faço, por exemplo, para eu poder me planejar quando eu vou fazer a transmissão, quando que vai acontecer algum jogo. E no caso do Campeonato Paulista, lá no site da Federação Paulista de Futebol, essas informações estão muito bem organizadas, em rodadas, com datas e horários na ordem. Esse é um detalhe muito importante, tá? E por quê? Porque quando você vai entrar no site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para saber a tabela do Campeonato Carioca,
você clica numa aba lá no site e no local, você clica lá para ver a tabela, ela abre em um arquivo feito no Excel e as datas estão fora de ordem. Por exemplo, tá lá, rodada X. E aí vamos supor que a rodada é no final de semana, aí aparece lá sábado, sábado, domingo, sábado, sábado, domingo, fora de ordem. Uma confusão que acaba embaralhando a cabeça de quem está vendo essa tabela lá no site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. É uma loucura. Enfim, falta organização até nisso, por parte da federação daqui do Rio de Janeiro. Um outro ponto a destacar é em relação à força dos clubes. E quando eu digo força dos clubes, eu me refiro à organização, à estrutura, no caso, e também ao poder financeiro. Para essa comparação, não vou utilizar os clubes gigantes do Rio de Janeiro e nem o de São Paulo, mais o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino já está consolidado na Série A do Campeonato Brasileiro e já tem um poder muito grande financeiro já há alguns anos. Então, tirando essa galera, os times ditos de menor investimento em São Paulo que estão disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista estão muito, mas muito acima dos clubes de menor investimento que estão disputando a primeira divisão do Campeonato Carioca. É uma distância muito grande, é uma distância principalmente em relação à estrutura e ao poder financeiro, porque muitos desses clubes, são do interior de São Paulo, e o interior de São Paulo ele é muito forte economicamente aqui no Brasil. Então é uma área aqui no Brasil que é muito forte economicamente. Então tem muitas empresas que acabam patrocinando esses clubes, por exemplo, do interior de São Paulo. Então isso é um ponto também a ser destacado. E isso acaba refletindo em outro ponto que eu vou falar. No caso das equipes, dos clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista, dos 16 clubes, só um que não está em nenhuma divisão do futebol nacional em 2024, que é a Portuguesa. Dos outros 15 clubes, todos eles estão em alguma divisão nacional. São 4 na primeira divisão, 7 na segunda divisão, 1 na terceira divisão e 3 que estão na Série D. E tem também na Série A2, no caso a Ferroviária de Araraquara, que vai jogar a Série C, e o São José, que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então olha só, em um campeonato estadual, só um que não está em nenhuma divisão nacional em 2024. Agora, aqui no Campeonato Carioca, além, claro, dos 4 grandes clubes que jogam a Série A, o Volta Redonda, que há alguns anos é a 5ª força do futebol carioca, está na Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não tem nenhum time na Série B. Por um lado, é bom que não tem nenhum grande aqui do Rio de Janeiro jogando uma Série B. Caso um Vasco, que vivenciou rebaixamentos nos últimos anos, o Botafogo, nem o Fluminense, nem o Flamengo. Mas, por outro lado, é ruim que, por exemplo, o Volta Redonda, que está batendo na trave muitos anos para subir para a Série B, não está conseguindo chegar à segunda divisão e que não tem nenhum outro clube que está jogando a segunda divisão. Nos últimos anos, a gente teve o Duque de Caxias e o Macaé, que jogaram a Série B. Mas depois acabaram até mesmo caindo muito e não estão nem mais na primeira divisão do futebol carioca. Então, tem os 4 gigantes do Rio na Série A, tem o Volta Redonda na Série C e tem 3 times jogando a Série D, que vão jogar a Série D no caso, a Portuguesa, o Nova Iguaçu e o Audax Rio. Outros 4 times não vão jogar nenhuma divisão nacional neste ano de 2024. Então isso é um outro detalhe muito importante. E por fim, um outro ponto que eu quero destacar aqui, e aí é uma opinião pessoal, Você pode concordar ou não. Tirando o Flamengo e o Fluminense,
que hoje estão na prateleira de cima do futebol brasileiro, e isso eu falo em relação ao poder dos elencos, da força dos elencos. Se você colocar o Botafogo e o Vasco para jogarem o Campeonato Paulista, eles vão ter que suar e muito a camisa para ganharem tais equipes ditas de menor investimento na Série A1 do Campeonato Paulista. Vão ter muito trabalho para ganhar das equipes do interior, vão ter muito trabalho para ganhar de outras equipes da Grande São Paulo, enfim. Vão ter que suar e muito a camisa. Eu estou gravando esse vídeo nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Isso um dia depois do Botafogo ter vencido o Madureira por 1-0 na primeira rodada, e por muito pouco não levou empate. E o Vasco, nesse momento, está jogando até com uma equipe alternativa, com jovens jogadores na estreia do estadual, enfim. Mas isso para vocês verem como é que é a distância do Campeonato Paulista para o Campeonato Carioca. Imagina só os clubes de menor investimento tendo que jogar o Campeonato Paulista. Vão passar muito aperto e vão brigar para não cair. Esse é o detalhe, esse é o ponto. Então, são alguns pontos que, na minha visão, o Campeonato Paulista é muito mais forte, muito superior ao Campeonato Carioca, e isso já há muitos anos. Eu queria muito, claro, que o Campeonato Carioca fosse tão forte ou mais forte que o Campeonato Paulista, mas a realidade hoje não é essa. Então, o Tite, para mim, acabou viajando muito na opinião dele. Essa que é a verdade. E você? O que você acha? Você concorda com o Tite? Discorda dele? Acha que o Campeonato Paulista é mais forte que o Carioca? Enfim, deixe seu comentário por aqui, tá bom? Eu quero saber a sua opinião. E claro, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, se inscreva no meu canal e quando se inscrever, também não esqueça de ativar o sininho das notificações para quando eu publicar um novo conteúdo por aqui, você vai receber aquela notificação por aí, tá bom? Eu fico por aqui com mais um vídeo e em breve eu volto com mais um conteúdo, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima!